ao Senhor mais uma vez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, família. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. E ele mesmo respondeu: são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Somos uma família diferente, uma família sem igual, uma família que ama e que é amada pelo Senhor Jesus. Jesus deseja que essa família cresça, que ela prospere, que ela seja revestida da sua glória, cheia do Espírito Santo. Que esta família testifique, seja verdadeiramente uma testemunha veraz, uma testemunha a qual possa testificar que Jesus Cristo muda, transforma o homem velho numa nova criatura. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todos que nele creem. Precisamos, nesses últimos dias, fazer a diferença, ser a diferença. Me alegro muito em ver os meus irmãos hoje comigo. Quando eu subindo, vi o Tyson pelas costas, falei: é ele! Fiquei muito contente em vê-lo, como também a esposa e a filha. Estivemos alguns dias atrás, confirmando, reafirmando o laço matrimonial, o laço familiar. Foi um grande prazer, uma grande honra, a qual foi me dada para abençoar o casal e, consequentemente, toda a família. Se tem uma coisa que eu amo, é a família. Se tem uma coisa que eu desejo muito, mas muito a bênção de Deus, é na família. Jesus me deu esse valor. E se tem uma coisa que eu valorizo muito, é a família. Não existe outra coisa maior abaixo de Jesus que não seja a família. Depois de Jesus é a família. E nós precisamos que ela esteja aos pés do Senhor Jesus. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha, é uma peleja, mas com Jesus nós vamos vencer. Nós vamos trazer para os pés de Jesus toda a nossa família. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. A promessa está feita. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué, diante do povo, ele disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse deve ser o propósito do homem de Deus, da mulher de Deus: levar sua família para os pés do Senhor Jesus, custe o que custar, seja o tamanho que eu tenha que pagar. Minha família, labadagacho de Deus da lavalá. Glória a Deus, aleluia. Oh, labadagacho. Glória a Deus. Vai e ficará aos pés do Senhor Jesus. Amém. Noé, servo do Deus Altíssimo, levou sua família para a arca e toda a família foi salva. Leve sua família para a arca do Senhor. Vai haver escárnio, zombaria, vai haver chacota, vai haver humilhação, mas não importa. O importante é que minha família esteja na arca. Que todos sejam contra, mas que o Senhor seja a favor e muito satisfeito. Porque o que depender de mim, minha família vai estar nos pés do Senhor Jesus. Me alegro muito em ver o Kaique aqui com a sua família. Em vê-lo hoje com 2 filhos e uma esposa linda, com todo respeito.
uma família a qual hoje está nos pés do Senhor Jesus, e que continue assim. Que os teus filhos cresçam, assim como você, na casa do Senhor. Que eu possa chegar a essa idade de ver os seus filhos, assim como você, nos pés do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, como eu me alegro. Me alegro muito em ver os irmãos com sua família na casa do Senhor. Irmão, não existe outro lugar melhor para a sua família estar, senão na casa de Deus. Não é fácil, não é fácil. É peleja, é batalha, é luta, é guerra. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Se Deus estiver do nosso lado, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. E Deus, com certeza, jamais deixou de fazer. Nós falhamos, nós erramos, mas Ele é fiel. E com todas as nossas falhas, Deus deseja confirmar a sua palavra. Pois Ele disse, quem crê, verás a glória de Deus. Quem acreditar piamente, verá, desfrutará, gozará, terá a glória de Deus em sua vida, em seu lar, em sua casa e em sua família. Deus abençoe Tyson, Deus abençoe Kaique. Varões, amém? Homens de grande responsabilidade. O provedor, o guardião, aquele que está na retaguarda, orando, jejuando, se consagrando pela esposa, pelos filhos, pela geração futura. Hoje já tenho 2, já tenho um casal, e estamos orando e fazendo a nossa parte para que eles permaneçam firmes no caminho do Senhor Jesus. O meu neto já está orando, meu neto já está usando do poder. Já está usando da autoridade. Glória a Deus. Meu neto não come sem antes orar. E ele espera que todos que estiverem na mesa orem também. E ele observa. Vamos fechar as mãozinhas. E todos têm que orar junto. Já está aprendendo. Já está sendo ensinado. E vamos continuar nesse ensinamento. Espero que Deus me dê muitos anos de vida para ver os meus filhos, os filhos dos nossos filhos, amém, na casa, nos caminhos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia! A alegria do perdão dos nossos pecados e da reconciliação com Deus. Este é o motivo de nós estarmos aqui reunidos para participar da ceia, para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Neste mês de agosto, tivemos um propósito de 30 dias de jejum e de oração na casa de Deus. Eu, em particular, fiz um propósito de estar aqui todos os dias, 6 horas da manhã, em oração, em jejum, profetizando a palavra e adorando ao nome do Senhor. Deus me deu graça, a enfermidade quis barrar, mas não conseguiu, glórias a Deus, consegui vencer a enfermidade. Ele me abençoou e fiz todos os dias, 5 e pouco da manhã, levantando, me preparando e saindo de casa, e chegando aqui, e na rádio, levando a oportunidade de Deus, primeiramente para a minha vida, e depois para todos que desejarem. Deus me dá a oportunidade, e através da minha oportunidade, eu compartilho com quem desejar. Não forço ninguém a nada, mas aproveito eu a oportunidade e desejo que os irmãos aproveitem também a oportunidade. Oportunidade Deus dá. E quem aproveita somos nós. Nós é que aproveitemos ou não as oportunidades as quais Deus dá. Porque Deus é o maior interessado em me abençoar e abençoar a minha casa, a minha família. Deus é o maior interessado, mas Ele vai depender da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Faça a tua parte porque eu faço a minha, o Senhor diz. Não queira tudo das minhas mãos, mas faça a tua parte. Jejue, ore, profetize a palavra e adore o meu nome. E eu vou fazer aquilo que você não pode fazer.
que é o trocar o coração de carne, ou melhor, o coração de pedra por um coração de carne. Quem transforma o homem numa nova criatura? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Eu? Você? É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. É Ele quem transforma. É Ele quem quebranta o coração do homem e da mulher. É o Espírito Santo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. É um preço irrisório para o tamanho do preço que Jesus pagou pela minha vida, pela sua vida. Eu, você, nós temos que ser uma extensão. Nós temos que ser um prolongamento. Por isso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas tudo começou pela minha esposa. Começou por ela. Depois a mim, e de nós aos filhos, e dos filhos desejamos aos netos. Deus, Ele faz misericórdia a milhares de gerações daqueles que Ele obedece. Mas Ele visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Depende de você, depende de mim, se minha família será salva ou não. Depende de mim. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que estar na brecha, e jejuando, orando, me humilhando. Segundo as Crônicas 7,14 foi o tema do mês de agosto. Se esse povo que chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa. Antes de Deus sarar, existem alguns passos. E esses passos é nosso. Se este povo que chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, aí depois Deus, Ele ouve a minha oração e sara a minha terra, sara a minha família, sara o meu casamento, sara a minha esposa, sara o meu esposo, sara os meus filhos, sara os meus netos, sara a minha nora, o meu genro, sara a minha cunhada, meu cunhado, meu irmão, minha irmã. Deus não faz nada sozinho. Ele precisa de alguém. E esse alguém pode ser você? Amém. Esse alguém pode ser eu? O Senhor Deus purificou Isaías do seu pecado, da sua iniquidade. O Senhor, Ele viu o arrependimento do profeta. O profeta, diante da visão, ele disse: vou morrer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E estou vendo Deus e sua glória, vou morrer, vou sucumbir. Ele estava se arrependendo e admitindo que era um pecador, indigno de ver, de contemplar a glória de Deus. Ele estava se humilhando, ele estava se arrependendo. Então Deus dá uma ordem ao seu anjo: pegue uma tenaz do meu altar e leve até o homem Isaías e purifique os seus lábios. E o anjo obedeceu. Pegou a tenaz e foi ao homem Isaías e purificou os seus lábios de toda impureza. A Bíblia diz que o que entra não contamina, mas o que sai, isso contamina o homem. E Deus purificou os seus lábios de toda impureza. Purificado, liberto, transformado, mudado numa nova criatura. Ele ouviu alguém dizer: a quem vamos enviar? A quem há de ser por nós? Isaías ouviu esta palavra. Ele não titubeou. Ele não pensou: não vai dar, não posso, não tenho condições. Agora não vai ser possível. Quem sabe depois, amanhã ou depois de amanhã. Depois que eu ficar velho, depois que eu ficar idoso, então eu vou me dispor, vou me habilitar, vou fazer a obra de Deus. Não foi isso que ele falou. Ele foi automático. Ele ouviu a reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele ouviu. E ele tomou uma atitude. E que essa seja a minha, a sua, a nossa atitude diante da oportunidade a qual Deus dá. E não pode ser nada forçado. Ninguém me obrigou a ser cristão.
Ninguém me obrigou a ser servo do Deus Altíssimo. Pelo contrário, Ele me honrou. Cantamos aqui, Ele nos honrou. O que nós tínhamos para merecer o que hoje temos? Nada, senão coisas ruins. Mas Ele achou graça em nós e estendeu as suas mãos e nos tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível, das trevas para a sua maravilhosa luz. Isaías, ele levantou a mão e disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, irmão, Deus espera de nós essa atitude, uma reação. Glória a Deus, aleluia. Oportunidade. E essa oportunidade é rica, é preciosa. A Bíblia diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões minam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Guarda o teu coração, diz a palavra, porque é de lá que procede as saídas da vida ou da morte. Isaías, ele se tornou, no Velho Testamento, um evangelista. Ele se tornou como Mateus, Marcos, Lucas e João, no Velho Testamento, porque foi um dos profetas que falou mais sobre o advento do Messias. 700 e poucos antes do nascimento do Senhor Jesus, ele já anunciava o grande evento que viria. Ele anunciou o nascimento de Jesus através de uma virgem. Ele citou Jesus no seu livro muitas vezes. Ele foi um evangelho no Velho Testamento. Ele predisse, ele anunciou, ele profetizou que Jesus viria, que Jesus seria manifesto através de uma virgem. Eis que vos dou um sinal, porque da virgem nascerá o Filho de Deus. Acho que é Isaías 7,14. 7,14. Coloca na tela aí para ver se é isso mesmo. Isaías 7,14. É? O que está escrito aí, Roberto, por favor? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Viu? O profeta Isaías anunciou a vinda de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia, recebendo de Deus novamente uma missão. Anunciais a morte do Senhor? Anunciais a morte do Senhor? Até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este pão é meu corpo, que será partido por vós. Semelhantemente, Jesus, depois de ceiar, tomou o cálice em suas mãos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fiquei contente ontem de ouvir a irmã Miriam, em seu passeio, testificando de Jesus para uma pessoa. Ah, como Jesus se alegra quando alguém se dispõe a falar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu desejo de ajudar, de auxiliar, de socorrer, de trazer alívio, bálsamo, alento, refrigério. Ah, como Jesus se agrada quando alguém se dispõe a ajudar alguém, não somente com arroz e feijão, mas principalmente com a palavra de Deus, principalmente com a mensagem de salvação. Tenho sido essa pessoa, temos sido essa pessoa, anunciando o sacrifício de Jesus para perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Temos sido essa pessoa de destaque em meio a uma geração corrompida, iníqua, maligna, satânica e diabólica. Tenho sido a luz e o sal desta terra, começando da minha casa, começando em minha casa, começando onde moro, onde resido,
onde habito, no meu trabalho, na minha escola, aonde chego, aonde Deus me envia, aonde Deus me leva. Isaías se tornou um dos maiores profetas, porque anunciou, capítulo 53 do profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nesse capítulo ele relata o que Jesus iria passar. No capítulo 52, Isaías disse que Jesus foi tão machucado, tão dilacerado, tão moído, que quem passava não sabia que era o Jesus que andava pelas ruas da Galileia, de Cafarnaum e de outras cidades. Isaías profetizou que ele ficou transfigurado de tanta machucadura que ele sofreu, e as pessoas não identificavam como sendo aquele que curava os enfermos, que libertava os endemoniados, que ressuscitava os mortos. Isaías profetizou o tamanho do sacrifício que Jesus iria pagar pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Isaías profetizou: ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías profetizou. Isaías purificado, transformado, mudado numa nova criatura, se tornou um grande homem de Deus. E é o que Deus deseja para a tua vida, para a minha vida: sermos grandes homens de Deus nessa terra. O mundo precisa de você, o mundo precisa da minha vida, o mundo, criatura, está vivendo uma expectação tão grande, desejando a manifestação dos filhos de Deus. A criatura geme, esperando dos filhos de Deus manifestação, esperando dos filhos de Deus revelar que Jesus Cristo muda qualquer situação, seja ela grande ou pequena. Jesus tem a saída, Jesus tem o escape, Jesus pode trazer solução. Se orarmos, se jejuarmos, se consagrarmos a nossa vida, se profetizarmos a palavra, não tem mal que permaneça por muito tempo. Pois a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você crê em mudanças? Amém. Eu creio piamente em mudanças. Ele transformou a minha vida. Ele me libertou de tantos traumas. Eu tive muitos traumas. E mesmo depois de casado, me acompanhava, mas Jesus me libertou. Jesus me libertou dos traumas de pai, de mãe, de relacionamento entre pai e mãe, entre esposa e esposo. Jesus me libertou de todos os traumas. É por isso que eu amo a família e prezo por ela e desejo que ela esteja nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Porque eu sei o que é viver numa família de guerra, de conflito, de violência, de briga, de contenda, de discórdia. Eu sei, eu posso dizer com propriedade: viver numa casa onde a paz não tem acesso, ciúmes, doentio, violência, briga, desavenças. Minha mãe chegou a apanhar, minha mãe chegou a ficar com os olhos roxos. Nunca me esqueço, no dia 31 de dezembro, meu pai exigiu que a minha mãe preparasse uma mesa. E minha mãe, sem condições nenhuma, preparou a mesa. Mas depois dessa mesa, ela partiu desse mundo para a eternidade. Foi horrendo, foi terrível. Praticamente a mesa ficou intacta. Mas ela preparou uma mesa de final de ano. É por isso que final de ano sempre me vem a lembrança: mas em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que eu não gosto de briga, é por isso que eu não gosto de bater boca, é por isso que eu não gosto de intriga, divisão, contenda, discórdia, porque eu sei o que pode acontecer numa vida: feridas, machucadoras. Deus nos chamou para viver o que Ele tem e deseja compartilhar. Os filhos de Deus serão chamados
pacificadores. Os filhos de Deus são aqueles que pacificam, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que têm a paz e compartilham dela. Oh, Lamanagashu Debianda Lamanai. Cristo Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que veio quebrar, destruir a parede da separação. Ele veio destruir a divisão. Ele veio destruir toda a parcialidade. Jesus, ele veio unir. É por isso que hoje estamos aqui, reunidos em várias famílias, mas em torno de uma só. A família de Deus, a família de Cristo Jesus. A minha família é Paciane, família da minha esposa é Alves da Silva. E aí vamos, mas reunidos e unidos nessa manhã como famílias de Cristo, famílias de Jesus. Aqui não tem cor, aqui não tem raça, aqui não tem língua, aqui existe só uma pessoa, a pessoa de Jesus, que é a cabeça do corpo. O corpo sou eu e você, mas Cristo é a cabeça, e a cabeça tem poder sobre todo o corpo. A cabeça é quem precisa dominar todo o corpo. Nós somos membros do corpo, e cada membro trabalha em favor de outro membro. Um membro não trabalha sozinho ou para ele mesmo. Um membro trabalha em favor de outro membro. Glória a Deus. Cristo é a cabeça, e eu sou um membro neste corpo. E esse membro precisa estar são, precisa estar saudável. Caso contrário, vai afetar todo o corpo. Eu tive um acidente tentando ajudar minha esposa. Fui tentar tirar um coco verde e me cortei. Descascar um pouco pra mim, né? Tive um corte no dedo. Ainda bem que a faca não era afiada, porque se fosse eu tinha arrancado um dedo, um pedaço do dedo. Mas olha, isso daqui, olha, mínima coisa. Quase você não enxerga, né? Mas isso me atormentou por vários dias. Vários dias me atormentou. Até que eu comecei a colocar água e sal, sal e água, água morna e sal. Enfia o dedo lá, tira, enfia o dedo lá, e tira, enfia o dedo lá, e tira. Olha, tá quase são. Glória a Deus. Já não sinto mais aquele incômodo. A água é a palavra de Deus, e o sal pode ser você, o sal pode ser eu. Unidos venceremos. Unidos somos mais fortes para vencer toda e qualquer luta. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Labadagashu devianta lamanai. Oh, glória a Deus! Você me ajuda, eu te ajudo, e juntos somos ajudados por Jesus Cristo. Oh, Labadagashu devianta lamanai. Um membro não pode viver isoladamente. É necessário estar ligado ao corpo para que tenha vida, força, saúde, para ajudar outro membro do corpo. Aleluia. Não se isole. Não se isole. Mas esteja unido, entrelaçado. Jesus falou que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Não se quebra facilmente. E quando estamos unidos, meu irmão, o céu desce, a glória manifesta. A unção é derramada e todo jugo é despedaçado, é destruído. Não fica, não permanece, vai embora. É desfeito, é destruído. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Como eu anseio teu esposo na casa de Deus. Como eu anseio os teus filhos na casa de Deus. Como eu anseio teu pai e tua mãe na casa de Deus. Como eu anseio tua família aos pés do Senhor Jesus. Como eu anseio isso. Mas não posso fazer nada. Só o Senhor pode fazer dependendo de você. Dependendo da sua atitude, da sua reação. Dependendo do que você faz ou deixa de fazer. Eu tive um pai que quando ele viu que eu entreguei minha vida para Jesus, ele se levantou contra mim terrivelmente.
Não somente contra mim, mas principalmente contra minha esposa. Porque foi através dela que eu vim para Jesus. Então ele se levantou. Muitas das vezes subia a serra assim, ó. Uau! Era branco. Ficava feito uma cera. Nervoso, irado. E ele era violento, irmãos. Violento. Ele ficava nervoso. Mas nunca levantou a mão para minha esposa. Nem para a minha pessoa. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E foram 12 anos, 13 anos, irmão Tyson, jejuando, profetizando a palavra, orando e adorando ao Senhor. Faltando um ano de vida para ele partir desse mundo, Jesus trouxe para a sua presença. Passou a idade. Com a minha idade hoje, 66 anos de idade. Meu pai veio para Jesus com 66 anos de idade. E foi através dessa obra, e foi através desse ministério. Não foi do Brasil para Cristo. Foi através dessa obra que o meu pai se curvou, se dobrou. Aleluia. Diante do Senhor Jesus, nosso Salvador. Aí veio minha irmã, aí veio os meus sobrinhos, aí veio meu cunhado, que ameaçava os crentes matar, ameaçava os crentes atirar, jogar bomba na igreja. Se curvou, se dobrou, teve que buscar socorro no cunhado Roberto. Aleluia. Uma mão na frente e outra atrás, porque enquanto tinha dinheiro, era o reizão, era o bonzão. Aí Deus permite, um governo vai e tira tudo dele. Pum, tirou tudo. Aí ficou sem nada. Aí ele teve que se dobrar, teve que se curvar. Aceitou Jesus, foi batizado das águas e está vivo até hoje. Minha irmã já foi embora, mas ele está vivo ainda. Meus sobrinhos estão na igreja, estão congregando. Aleluia, glória a Deus. Batizei 2 tias com quase 100 anos de idade. Com quase 100 anos de idade, batizei 2 tias. Glória a Deus. Tia Holanda e a tia Vitalina foram batizadas. Já partiu, já não está mais aqui, foi embora. Deus deseja muito a tua vida, os teus caminhos, teus planos, teus projetos, os teus sonhos. Se coloque, se disponha, faça como o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Faça de mim um canal, faça de mim um instrumento, que através da minha vida, minha família seja salva, meus vizinhos sejam salvos, meus colegas de trabalho sejam salvos. Deus deseja a minha vida, assim como o diabo deseja de uma vida para fazer o mal, que hoje tem feito e feito muito. Estamos vivendo uma época terrível, uma época tenebrosa, onde pessoas têm sido usadas de maneira cruel, muito cruel. Pessoas inocentes estão privadas da sua liberdade, presas sem dever nada. Mas uma pessoa em sua cadeta está decidindo suas vidas num cárcere. Idosos, doentes, enfermos, com câncer, privados de ser atendido, socorrido. Uma pessoa, malignamente, satanicamente. E quem pode mudar isso? E quem pode mudar essa situação? Só Deus, só Jesus. Se a igreja orar, se a igreja buscar, se a igreja jejuar, se a igreja se consagrar, se a igreja se colocar na brecha, este Brasil vai melhorar, este Brasil será socorrido antes que seja o fim. Para o mês de setembro, nós temos um propósito, o qual está referenciado no livro de Joel. Joel capítulo 2. Serão três domingos, 4 com hoje. Serão 3 domingos, pela manhã, 10 horas, através da rádio web e no culto presencial, às 19. O jejum você faz pela manhã. Se puder, comigo, melhor ainda. Na caso não tenha essa possibilidade, faça o seu jejum.
Porque esse propósito é pela igreja, é pelo povo de Deus. É por esse povo que precisa despertar, esse povo que precisa acordar. Irmãos, o Brasil está nas nossas mãos. O Brasil está nas nossas mãos como igreja. O Brasil está nas nossas mãos como povo de Deus. É através da minha, da sua, que esse Brasil pode ser mudado. Você crê assim? Amém. Eu creio, eu acredito. Glória a Deus. Eu tenho fé na minha oração. Pois a Bíblia diz que a oração feita por um justo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Tiago, homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, orou e o que aconteceu? O fogo desceu. Elias, eu falei o quê? Tiago. É Tiago onde está a passagem. Tiago capítulo 5. Mas Elias, homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, orou e o fogo desceu. Josué, sujeito às mesmas fraquezas que nós, ele orou e o sol parou. Ele foi como eu e você, mas a diferença estava na fé, na posição, na autoridade, na intrepidez, na ousadia, pelo Espírito Santo. Você, eu, nós podemos também fazer a diferença em nossa nação. Nós terminamos o propósito dia 2 de setembro. E no dia 2 de setembro, alguém foi usado para trazer à tona o que estava escondido. Eu falei, louvado seja Deus. Olha o efeito do propósito. Olha o efeito da campanha. Olha o efeito do jejum e das orações. Ah, pastor, não é você, é eu mesmo. Deus me deu essa graça. Deus me deu essa autoridade. Eu sou um dos ministros. Eu sou um dos representantes diante de Deus e diante do inimigo. Você também pode ser. Se levante, se imponha, se habilite, se revista, se fortaleça, se alimente da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a qualidade. Deus faz das coisas loucas as sábias e das sábias as loucas. Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que se acham ser. Quem era João Batista? Uma pessoa desprezível aos olhos das pessoas, mas um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. João Batista não tinha beleza, não tinha formosura. Ele se vestia de pelos de animal, comia mel e gafanhoto. Ele vivia no deserto. Assim como Jesus, João Batista não tinha beleza, não tinha formosura, mas Deus era com ele e com muita autoridade colocou diante dos religiosos: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É chegado o reino de Deus, se arrependam, porque o machado está posto ao pé da árvore. Toda árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada no fogo. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Religiosos, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. João Batista, um grande homem de Deus que preparou o ministério do Senhor Jesus. Você, eu, nós somos homens e mulheres de Deus preparando a volta de Jesus. João Batista foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você também foi escolhido e escolhida desde o ventre da sua mãe. Você crê assim? Estávamos comentando alguns dias atrás sobre a corrida do esperma, né? Estávamos comentando sobre a guerra depois da concepção, daquele bichinho que sai correndo, mais os outros, e vai até ovular. Você venceu essa corrida.
Eu venci essa corrida, nós vencemos essa corrida. Deus tem propósito na minha, na sua, nas nossas vidas. Você não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Não, Deus tem propósito na sua, na minha, nas nossas vidas. Deus tem propósito com a minha família. Deus tem propósito com a tua família. Foi através da minha família que o ministério surgiu e está de pé há mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas que esse ministério está de pé. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta continua aberta. Mais de 2 décadas. Conclamando, proclamando, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador de todos os que nele crêem. Esse mês de setembro, Joel 2, versículo 1, o que diz aí? Tocai aos bebês em Sião, e dai o alarme no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Tocai a trombeta. Alarme. Tocai a trombeta significa desperta. E Timóteo falou, né? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus deseja, através de nós, alarmar este mundo, perturbar os moradores da terra. E não é com as más obras, é com as boas obras. Você sabia que as boas obras perturbam esse mundo? Quando você não faz fofoca, você perturba aqueles que fofocam. Quando você não faz intriga, vocês provocam aqueles que fazem intriga. Quando você não é invejoso, os invejosos se perturbam com a sua posição. O mundo se perturba com as boas obras. O mundo se perturba quando somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. O mundo se perturba quando levamos o Senhor Jesus por onde passamos, aonde estivermos. Nós temos no passado a Arca do Concerto. E a Arca do Concerto era levada pelos levitas. A Arca do Concerto. O que tinha nessa arca? Os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná no deserto. Não eram todos que levavam essa arca, mas somente a tribo que o Senhor escolheu para ela levar. Você foi escolhido para levar a Arca do Concerto. Essa arca simbolizava e é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a arca de Noé. Jesus é a arca de Noé. Noé edificou sua casa e ela foi guardada na arca. Essa arca é Jesus Cristo. Jesus é a arca e só tem uma porta. E Jesus disse: quem entrar por ela salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Noé entrou nessa arca, mas um dia ela saiu dela e começou do zero. Começou tudo de novo. Eu creio que muito em breve sairemos dessa arca para um corpo glorificado. Sairemos dessa arca com um corpo incorruptível. Sairemos dessa arca para viver um corpo imortal. Pois o Senhor prometeu que o que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Quando Jesus voltar, quando Jesus retornar, quando Jesus chamar a sua igreja, ante a última trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos, todos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a presença de Jesus nas nuvens. Mas antes dessa última trombeta, existem algumas trombetas as quais estão soando. Eu preciso estar afinado com essa trombeta para não se dispersar, para não estar disperso, para não me confundir ou me desorientar.
A trombeta foi criada para orientar o povo de Deus. A trombeta foi criada para chamar, convocar o povo de Deus. Números capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Dá tempo ainda. Vamos ler número 10. Números 10. Do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler? Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Vamos ler? Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos. Desculpe. Isso aí tá desde o começo, né? Mas não é desde o começo. Deixa eu ver aqui. Desculpe. Nós vamos ler tudo, né? Senão não vai dar tempo. Já são alguns versículos, mas vamos conferir aqui em nome de Jesus. Números. Hã? Isso. 10. Números 10. Desculpa. Eu falei 1? Número 1? É números 10, de 1 a 10. Confundimos. Aí sim, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocar, observe bem, irmão, a leitura que você vai fazer. Observe bem. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa ordem foi só para uma geração? Não. Para gerações futuras. Essa ordem chegou até nós. Trombeta. Um instrumento para convocação, um instrumento para orientar, um instrumento para dirigir, conduzir, um instrumento o qual Deus criou para dar orientação ao povo dele, que não é pequeno, é grande, muito grande. Nós somos muitos nessa terra, e esse povo precisa de uma orientação. Precisa ser conduzido, precisa ser dirigido. E essa trombeta hoje nada mais é do que a palavra de Deus.
Essa trombeta nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As trombetas eram soadas e soavam de várias maneiras. O povo de Deus precisava estar inteirado para saber que tipo de convocação seria. O povo precisava estar inteirado, precisava conhecer, decorar o toque da trombeta. Você percebeu que havia vários toques de trombeta? 2 vezes, uma só, retinindo. Havia vários tipos de toque de trombeta. E para cada tipo de trombeta havia um tipo de convocação. E o povo, que não era pequeno, era muito grande, era milhares e milhares, praticamente beirando 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O povo precisava ser orientado. Então Deus ordenou a Moisés que construísse trombetas, porque através dessa trombeta tocada pelos homens de Deus, pelos sacerdotes, pelos príncipes, pelos levitas, por aqueles a quem Deus escolheu para tocar a trombeta, não era qualquer um, mas era para pessoas específicas, fazer uso daquela trombeta para convocar o povo, inclusive até para a festa, até para festejar, para oferecer sacrifícios, oferecer ofertas, para se reunir contra o inimigo, lutar contra o inimigo, pelejar contra o inimigo. Havia também toques de trombetas. E isso não era de maneira obrigada, mas era voluntária. E quem não obedecesse, pagaria as consequências. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 33, versículos de 1 a 7. Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos de 1 a 7. Responsabilidade pessoal diante do som das trombetas, ou da trombeta. Lá no Japão, assim como em outros lugares, mas eu me lembro do Japão, quando estivessem passando por um tsunami, haveria um aviso. As cornetas iriam tocar e anunciar para o povo deixar sua casa e subir para um lugar alto. Então, quando houvesse algum perigo, alguém responsável, sabendo e tendo conhecimento, tocava aquele instrumento para avisar. Em tantos minutos, em tantas horas, vai chegar um tsunami. Fuja, saia da sua casa, deixe a sua casa, abandone a sua casa. Pega o que você puder pegar e saia e vá para um lugar alto. Quem desse ouvido, escaparia, mas quem não desse ouvido, iria perecer. O alerta foi dado, mas a disponibilidade era de cada um, ou de cada família. Quem houvesse, quem desse ouvido e tivesse uma atitude sábia, inteligente, iria ser protegido, resguardado, não iria sofrer a pena capital. Não sei se vocês lembram de um tsunami que teve na Indonésia, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Irmão, sabe quem escapou? Os animais. Os animais sensíveis ao movimento da terra, ao movimento da natureza. Os animais souberam que algo tremendo iria acontecer e os animais saíram correndo e foram para o cume de um monte. As pessoas que estavam lá, alheia, dispersa, distraída, não sabendo, ninguém avisou, o tsunami veio e levou milhares de pessoas à plena capital. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Eu estava assistindo o Jogo do Brasil e foi interrompido o Jogo do Brasil para trazer essa notícia triste, que na Indonésia
Um tsunami enorme atingiu o país e levou muitas pessoas. Inclusive tem até um filme de uma família que sobreviveu. Mãe, pai e os 2 filhos sobreviveram, conseguiram escapar. E hoje estão contando a história. Deus deseja nos alertar. Deus está tocando da sua trombeta, desejando alertar o povo de Deus. Mas infelizmente muitos não estão ouvindo. Muitos não estão dando ouvido. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do pecador. Eu sou pecador, você é pecador? Todos nós somos pecadores, ainda que lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos pecadores. E Deus não tem prazer na minha morte. Desavisado, não dando ouvidos. O arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Ninguém vai dizer, vem, vamos. Haverá 2 numa cama, um será tomado, o outro será tirado. Haverá 2 trabalhando, um será tirado, outro ficará. Haverá 2 no caminho, um será levado, outro vai ficar. Deus não deixa as coisas acontecerem para depois avisar. Deus sempre avisa antes dos acontecimentos. E Deus tem avisado dos dias difíceis que virão, que hão de vir. Deus deseja nos alertar. E esse alerta é através de trombetas. É através do alarido, é através do barulho. Chega até a perturbar alguns. Alguns ficam perturbados. Alguns dizem, mas não precisa tanto barulho. Não precisa barulho. Para que falar alto? Para que gritar? Mas é para todo mundo ouvir. Não somente aqui, mas também lá fora. De vez em quando nossos ouvidos... Não sei você, mas eu tenho polhões de cera no meu ouvido. Não sei como, mas... Meu ouvido esquerdo aqui, vira e mexe, ele tem cera. E se eu não tirar, tapa. O direito não, o direito tranquilo. Você vai, o da esquerda aqui, eu tenho que estar sempre tirando cera, porque ele vai acumulando. E chega uma época que aqui eu tenho dificuldade de escutar. Ele tapa assim, pá. Eu falei, Deus da glória, vamos limpar. Infelizmente, acontece isso na vida de muitos crentes, espiritualmente falando. Não está ouvindo como deveria ouvir. Está ouvindo só de um ouvido só. O outro está doente. Então é mais ou menos. Meio lá, meio cá. É um crente na igreja, um crente no mundo. É um pé no mundo, outro na igreja. É uma divisão, uma oscilação muito grande. E é um perigo. Você não pode estar com os 2 pés, ou um pé numa canoa e outro pé na outra canoa. Não vai aguentar por muito tempo. Vai afundar, vai perecer, vai virar tudo. Como eu já disse, Deus tem interesse em salvar a tua família, primeiramente. Mas vai depender de você, vai depender de mim. Se eu me posicionar, se eu me levantar como guerreiro, se eu me levantar como soldado, se eu me levantar como militar, espiritualmente, minha família vai ser resguardada, minha família vai ser protegida, como no Egito, onde o anjo da morte passou e levou, mas onde havia o sinal, o anjo da morte não entrou, foram todos preservados. O anjo da morte está aí, andando, circulando, passando para cá, passando para lá. Mas a casa que estiver um sinal do sangue de Jesus, o inimigo vai passar de largo. Você crê assim? Amém. Eu creio assim. Então, Ezequiel capítulo 33, versículos de 1 a 7, vamos ler? Ainda veio, não deixou de vir, ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta,
e avisar o povo. Então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, não fazer conta, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requerirei da mão do atalaia. 7. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Eu sou um atalaia. Como diz a palavra, eu sou um cão que ladra. Lembrando do animal, a minha Mili, a nossa filha de pelo, ela tem uma sensibilidade tão grande que qualquer barulho, principalmente quando é familiar, ela dá o alarme. A minha Mili, nossa Mili, é sensível tremendamente ao barulho. A pessoa nem bateu no portão, chegou na porta, ela já está ladrando. Tem alguém aí, dono? Ô papai, mamãe, tem alguém aí? Chegou alguém aí, ó. Ó, irmão, não demora muito. Campainha. Bim bom, bim bom. A minha Mili, nossa Mili, alerta. Tem alguém, chegou alguém. Alguém está na porta. Alguém está querendo chamar, falar com vocês. A minha Mili, ela dá o alarme. Ela é muito sensível. Seus ouvidos. Ontem, quando vocês foram para a casa da Kaori, ela vivia no sofá olhando para a janela. Qualquer barulhinho, ela... é minha dona, tá chegando. É minha mãe, tá chegando. Ainda não, filho, ainda não. Aí ela voltava, sentava lá embaixo. Mas ela ficou ali vários minutos atenta. Até que elas chegaram. Aí pronto, aquela festa, aquela alegria. E ela corre, ela pula, ela salta. Ela vai no sofá e fica assim pulando. E fica chorando como que... Entra, quero ver vocês. Quero abraçar vocês. Os animais são mais sensíveis do que muitos adultos, muitos humanos. E são irracionais. Precisamos estar sensíveis, igreja, quanto aos alertas de Deus. Nós fizemos um propósito nesse mês de agosto e o alerta foi: será que estamos preparados para o que está acontecendo e pelo que provavelmente poderá acontecer? Será que estamos preparados para enfrentar? Será que vamos aguentar o que vier, o que vem, o que está por vir? Estamos em oração, mas quem faz as coisas é Deus. Mas antes que as coisas aconteçam, Deus deseja que eu, você, nós nos revistamos de toda a armadura de Deus para resistir firmes os dias maus. Eu fico alegre e contente quando eu escuto outros ministros fazendo a mesma coisa a qual Deus tem me dado para fazer. Eu falei, está confirmado, aleluia. Está ligado no mesmo espírito. E alguns dias atrás eu vivo só ouvindo e olhando, e muitos irmãos têm citado 2 Crônicas 7:14. A Roberta trouxe domingo passado a última mensagem desse tema, e quando ela trazia a mensagem, Deus tocou no meu coração: toque a trombeta, traga o alerta, desperta este povo, desperta essa gente, aqui como também à distância. Esse propósito não será somente para o Ministério Cristo Real, mas para todos os povos
que chama pelo nome do Senhor. A trombeta de Deus, nesses últimos tempos, é de arrependimento e de conversão genuína. Segundo as Crônicas 7:14. O som hoje é claro, mas alguns não dão ouvidos. Não está entendendo, não está discernindo. 1 Coríntios 14, versículo 8. Vamos ler. 1 Coríntios 14, versículo 8. Vamos ler? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Deus está sendo claro nesta manhã ou não? Estamos entendendo o alerta de Deus? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu quero sair nesta manhã mais crente de você. Amém. Eu quero sair daqui mais convicto de você. Aleluia. Eu quero sair daqui mais compromissado com Jesus e você. Amém. Eu não venho por vir, igreja. Eu venho para me alimentar. Eu venho aqui para me fortalecer. Eu venho para aumentar minha fé ao ouvir a palavra de Deus. Esse alerta vem primeiramente para mim e depois eu compartilho com os irmãos, irmãs, com os ouvintes, espectadores. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, às mentiras, às ilusões, à vaidade. Portanto, a mensagem central é o julgamento divino pelo pecado, a necessidade de arrependimento para receber a restauração e a promessa de um futuro glorioso com o derramamento do Espírito Santo, o que Pedro citou em sua carta, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 a 21. Pedro trouxe à memória o que foi profetizado pelo profeta Joel. Joel profetizou e se cumpriu na vida de Pedro e dos irmãos em sua época. Quantos anos foi profetizado? Quantos anos demorou para que se cumprisse a palavra? Mas ela se cumpriu. E o derramamento do Espírito Santo foi para revestir o povo de poder. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus avisa, mas antes Ele dá oportunidade de nós nos fortalecer no Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque ser batizada no Espírito Santo. Não tem ninguém aqui que não seja batizado nas águas. Aqui, assim como João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, o qual não sou digno de desatar as suas alparcas, ele batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá e tirará toda a eira. Eu, você, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Mas para ser batizado no Espírito Santo é necessário ter sede e fome de justiça. Jesus contou a parábola do juiz iníquo. E no final,
Jesus disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Digo-vos que depressa vos fará justiça, lhes dando o Espírito Santo. A justiça de Deus para a sua vida, a minha vida, está no poder do Espírito Santo. Vivemos um tempo de muita injustiça, e como vencer ela? Senão com a justiça de Deus, que é pelo Espírito Santo. Hoje vivemos um tempo de muita liberdade na fé, na vida cristã. Mas o propósito do maligno para os próximos dias, meses e anos é calar a nossa voz. Você tem notado isso? Esse é o caminho do maligno, esse é o projeto do maligno, esse é o plano do maligno, que hoje tem nas mãos o poder. E eles não vêm destruindo tudo, não. É aos pouquinhos, é paulatinamente, é lentamente. Mas o propósito deles é calar a voz dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes, daqueles que proclamam o Senhor Jesus. Não sei se você está percebendo isso, mas este é o propósito do maligno. Não é para agora, mas para alguns meses, anos para frente. E quem pode deter esse plano? Só Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Qual tem sido a minha reação diante de tudo que tem acontecido? Fechar os olhos, tapar os ouvidos? Não. Eu estou vendo e ouvindo, e estou reagindo diante de tudo que está acontecendo, jejuando, orando, profetizando a palavra e adorando ao nome do Senhor. Porque eu não sei o que vem, e se Deus permitir, virá. E se Ele permitir, Ele vai provar se realmente a minha fé é genuína, é perfeita nele. Estamos preparados para enfrentar esse regime comunista, socialista? Estamos preparados para enfrentar esse propósito maligno, satânico, diabólico, como na Coreia do Norte? Vocês conhecem o regime lá? Nicarágua, Cuba, Venezuela e outros países. Indonésia, meu Deus do céu, o negócio lá é feio, muito feio. Quantos irmãos são mortos? Quantos irmãos são queimados vivos? Quantos irmãos são mortos a fogo, a facão? Oh, meu irmão, vivemos no paraíso no Brasil. Mas isso tem um tempo para terminar. E se é necessário passar, vamos aguentar? Vamos suportar? Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com seu filho, mexeu com você? O inimigo, ele sabe onde mexer. O inimigo sabe onde atacar. E se eu não estiver revestido, cheio do Espírito Santo, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. A nossa luta não é carnal, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é espiritual. E precisamos ser espirituais para discernir e de ninguém ser discernido. Hoje, em Cristo Jesus, ouçamos a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nesta manhã estamos alegres pelo perdão, pela reconciliação, pela paz que temos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, estamos ainda numa preparação. E precisamos ser aprovados e chegar onde Deus deseja que cheguemos. Deus tirou o povo do Egito para levar a uma terra de Canaã. Mas Ele permitiu as provas. Ele permitiu as dificuldades. E quem passou por elas e foi aprovado? Só Josué e Caleb. Os demais morreram todos no deserto, com exceção da geração que veio depois. Esse é um grande alerta para mim. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Feche os olhos.
Pai,